Olá, amigas e amigos do canal da Fórum. Sextou, né? Nosso dia de programa cultural aqui, o Papo Cabeça, esse programa que eu apresento toda sexta às 17 horas. E hoje a gente vai misturar um pouquinho de moda com política. A gente vai falar dos 100 anos da estilista e designer Zuzu Angel, mãe da nossa convidada de hoje, a jornalista Hildegard Angel, né? Zuzu lutou a vida inteira para tentar descobrir o paradeiro do seu filho, Stuart Angel, sequestrado pela ditadura, morto pela ditadura, e ela mesma acabou sendo morta pela repressão, né? Após incomodar muitos militares perguntando pelo seu filho. Enfim, aquelas histórias tristes da ditadura que os atuais defensores de intervenções militar fazem questão de ignorar, né? Olha o carro da pamonha passando toda sexta que tem esse carro da pamonha. Estão ouvindo? Bom, como sempre, né? Não é toda sexta que eu estou muito alcoólica, mas hoje eu queria brindar com a Hilde, então eu fiz aqui um pisco sour. Todas essas bebidas são variações de caipirinha, vocês sabem, né? É limão, açúcar e a bebida, no caso, o pisco, que é uma bebida peruana. Os chilenos gostam de dizer que é chilena, mas não é verdade, porque inclusive tem uma cidade chamada Pisco no Peru, de onde veio essa bebida. Tá amarelinho assim, porque eu fiz com limão cravo, mas normalmente é bem branquinho e a receita pede uma clara de ovo. Eu não sou muito fã de ovo cru, então eu tiro a clara, mas enfim, saúde para vocês, boa sexta. Daqui a pouco a Hilde entra, deixa eu dar aquele alôzinho que eu sempre dou aqui antes da gente começar. Você sabe que eu faço esse programa cultural aqui na sexta justamente para a gente fortalecer nossos espíritos para a luta, né? Que não é sempre que a gente vai. Amanhã, aliás, tem manifestação, né? Todo mundo aí indo para a rua de máscara, protegida, mantendo a distância, mas a gente precisa começar a enfrentar esses lobos antes que eles nos devorem, né? Então, deixa eu dar aquele alô aqui, sempre pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, se tornarem membros. E se quiserem fazer perguntas para a nossa convidada, vocês também podem recorrer ao Superchat. Tudo isso são formas de contribuir com a mídia independente, o canal da Fórum. Deixa eu ver quem é que já está por aqui. Eu nem brindei, nem bebi, não pode, né, gente? Ó, saúde. Depois eu brindo de novo com a Hilde. É uma delícia essa bebida. Eu gosto muito. Gosto de pisco, gosto de margarita, gosto da caipirinha, claro, né? E são todas variações. Essa cadeira tá barulhenta, não tá? Deixa eu sentar direito aqui nela. Bom, Isabel Fernandes, boa tarde, querida Sinara e Hilde, programa imperdível já na espera. Patrícia Lemos e Maria dos Anjos, Gabriel Soares, boa tarde, Sinara. Elaine Milagres, boa tarde, sou de Nilópolis. Dione Scarpelli, boa tarde, pessoal. Já compartilhei a live. É bom que a Diane lembre isso, né? Porque só de compartilhar vocês já ajudam bastante a gente, já contribuem bastante com a mídia independente. Ana Cláudia Mesquita Cabral, acho que vou me emocionar com essas duas juntas. A história da Zuzu é muito emocionante, né, Ana? Antônio de Azevedo, Elaine Milagres, falando que Deus está no controle da nação brasileira. Será, Elaine? Esperamos que sim, né? Ana Cláudia Mesquita Cabral, boa tarde, Nova Friburgo, Rio, Maria dos Anjos, viva a esquerda peruana, logo seremos nós. É verdade, olha só o pisco. Homenagem aí à vitória do Castilho lá no Peru. Eu queria, na verdade, fazer um drink em homenagem a Zuzu, mas a Hilde me falou que ela não bebia, então não fazia muito sentido eu fazer um drink para Zuzu se ela não bebia álcool, né? Veranice Ferreira, boa tarde, comunidade Fórum. Só voltando aqui esse comentário da Elaine Milagres, que falou que Deus está no comando, no controle da nação brasileira. Elaine, se ele está no controle, ele está um pouco distraído, né? Porque, minha filha, a coisa está muito feia aqui, 500 mil mortos,
mortos pelo coronavírus, um presidente que não dá a mínima para o seu povo, né? Que se comporta como se detestasse seu próprio povo, né? Um ministro da Economia que diz que as pessoas no Brasil comem muito, sendo que hoje saiu notícia da BBC dizendo que aumentaram os furtos famélicos. Vocês sabem o que é furto famélico? Pessoa que rouba para comer, né? Furta para comer. As histórias se multiplicando no Brasil. Então, assim, se Deus realmente está no controle, ele está um pouco distraído de nossa nação. Juliana Peruque, boa tarde, Sinara, saindo do ensino remoto e vindo voando para essa live. Que live! Hoje tem história de vida maravilhosa, guerreira. Pois é. Deixa eu chamar ela aqui para a gente começar o nosso Papo Cabeça da semana. Olá, Hilde, boa tarde, Sinara, querida. boa tarde, querida. Que bom te ver de novo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Acho que quando a gente se viu da última vez, a Dilma ainda era presidente? Acho que sim. Acho Oh. que sim. E nosso país foi gente ladeira se abaixo viu desde então. num evento ali no evento da Carta Capital, não era? Que você me apresentou ao Jean Willis. Lembra disso? Não, é tanta coisa. Você lembra, eu não lembro, né? Para mim, a minha lembrança era a gente no Itamaraty, na Você posse da foi no Dilma. almoço do Florestan, na casa dele, para mim? Não. Ah, então. Saúde, minha querida. Ah, nossa, um viozinho Saúde, branco. dias melhores virão. Virão. Hilde, olha só, eu queria começar esse nosso papo por uma coisa que sempre me deixou curiosa. Sempre a gente fala da Zuzu, do Stuart, da luta dela, do trabalho dela como estilista, mas eu queria voltar um pouquinho e lembrar da Zuzu de quando você era criança. Eu até peguei uma foto onde aparecem vocês três com sua mãe. Olha, a Hilde está à esquerda, a Ana Cristina é a maiorzinha e o Stuart é o mais velho, está ali do lado da mãe. Aí eu queria que você lembrasse para a gente como que era ela. Ela era uma mãe rígida? Ela era uma mãe carinhosa? Como que era a Zuzu quando você era criança? Ela era uma mãe carinhosa, muito carinhosa mesmo. Cantava para a gente dormir, cantava se a gente tivesse dor de ouvido, mas ela era uma mãe estressada, porque ela tinha que trabalhar e cuidar dos filhos. Ela costurava já? Ela já costurava, ela costurou desde que eu tinha uns 6 anos. E ela era muito do nosso lado, ela nunca estava do lado do outro, que vinha queixar, reclamar. Primeiro os filhos tinham razão, depois é que ela investigava quem estava certo. Isso é interessante, né? Porque tem mães que se intimidam. Ela não era uma mãe intimidada. Uhum. Ela não fazia cerimônia para defender seus filhos, ou para ser partidária, para tomar partido dos filhos. Não, ela não tinha isso. Não. Ela era uma mãe muito alegre, cantava, engraçada, contava piada. Olha. E nós adorávamos essa mãe. Tanto que quando ela saía, nós ensaiávamos números musicais, os três, para que quando ela chegasse, ela tivesse uma surpresa. Então, a gente ensaiava o passo do elefantinho, umas coisas assim, e tinha um hall separado da sala. Na hora que ela entrava, abria as cortinas desse hallzinho e a gente cantava, dançava para ela de alegria dela ter chegado. Às vezes nós ficávamos Era já no Rio de Janeiro isso, já né? no Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, só o Stuart que nasceu na Bahia. Uhum. Quando ela demorava,
nós ficávamos atrás da porta, feito cachorro que fica esperando a porta abrir, esperando ela chegar. Era muito engraçado. E tinha uma oração de Santo Antônio grudada na porta, e a gente rezava, 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 lia aquela oração 300 vezes para que ela chegasse. A gente tinha, assim, uma adoração por mamãe. E quando ela nadava, porque ela era uma nadadora, né? E ela tinha o hábito de ir todo dia de manhã cedo para a praia, naquele tempo de Ipanema, erma, vazia, aquela maravilha, e ela nadava, competia com o banhista, ela punha a touca dela, tinha a roupa de nadadora, e saíam retos em direção àquelas ilhas, e nós ficávamos na areia pulando, volta, volta, até ela voltar. Mas ela dizia que nós tínhamos que nos preparar para a vida, que a vida era assim, temos que nos preparar para as perdas. Era assim. É muito realista. Você sabe que ela parecia, desde cedo, ser uma mulher muito livre, né? Muito vanguardista, no sentido de ser uma mulher daquela época, né? Se ela está fazendo 100 anos, ela nasceu em 1921, 21. né? Da idade da minha avó, Hilde. Gostava de Mesmo ano que a minha fazer mãe. roupa, mas não gostava de vestir roupa. Dentro de casa era comum, quando estávamos só nós, ela estar sem roupa, andar nua pela casa. Ela gostava disso, sabe? Ela tinha essa liberdade. E nós não, nós muito reprimidos, todo mundo muito bem vestido. Mas ela era ela não disfarçava, sabe? Muito interessante. É muito interessante, né? Porque uma mulher naquela época, no Brasil, para ela ter essa liberdade toda, é uma coisa que vinha da família dela? Eu acho que sim. Apesar de que a família da mamãe tem um mosaico muito diversificado de pessoas, né? Até uma prima escreveu uma, 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 um livro, Por Onde Andou Meu Coração, e um primo escreveu a Crônica da Casa Assassinada, que era o Lúcio Cardoso, que era um grande escritor, Famoso? muito amigo dela. Eles eram idades próximas e muito amigos. E ele era um gay naquela época, em que o homossexualismo era um tabu. Foi ele que a Clarice era apaixonada? Sim, acho que sim. Era ele mesmo. A casa dele era o ponto de encontro desses intelectuais mais transgressores, e Ipanema, né? Era o lugar que todos se encontravam. E mamãe tinha essa coisa de ser muito adiante, de não ter vergonha de dizer o que ela pensava e de saber dizer o que devia ser dito na hora certa, de acordo com a necessidade ou a conveniência. Ela tinha isso. E que mais? Ela era uma mãe presente, com todas as dificuldades de estar às festas do colégio, tudo, ela sempre dava um jeito. Ela interrompia, às vezes, uma prova de vestido, com clientes esperando para ir nos buscar em algum lugar. Ela tinha esse jogo de cintura de estar o tempo todo. Cozinhava para os filhos, gostava de cozinhar, aprendeu muitas receitas com a minha avó americana, quando veio, daquelas tortas americanas, ela sabia todas, e fazia também bobó de camarão, que aprendeu lá na Bahia, quando morou lá. Salvador. Você sabe que o meu irmão nasceu na hora da lavagem do Bonfim, Olha no só. dia 11 de janeiro. E o médico parteiro falou com ela que, olha, o seu filho é um predestinado, porque ele nasceu na hora da lavagem do Senhor do Bonfim.
E ela ficou toda contente, coitadinha da mamãe. E, no Oh, entanto, meu era uma Deus. predestinação muito triste, né? E ela contava: meu Uhum. filho é um predestinado. E até A o velha- fato, Hilde, dela se separar aos 39 anos, já era uma coisa de vanguarda naquela época, né? Era porque também tudo ali era de vanguarda, porque o meu pai, o trabalho dele era é, viajar, como se fosse um caixeiro viajante, ele era um representante comercial. Ele Uhum. introduziu aquelas máquinas de escrever da Facite, de calcular pelo interior. E a mamãe, então, nós ficávamos um mês inteiro esperando por ele. Ele chegar em casa, aquele marinheiro em cada, como uma namorada em cada porto, né? E ele era aquele marido. Ele era muito moralista, por incrível que pareça, com a criação, mas ele era filho de pastor protestante nos Estados Unidos. O pai dele era Uhum. ministro da igreja episcopal. Então, eles eram muito rigorosos, né? Então, ele não gostava que ela usasse calça comprida. Isso era um problema. Quando ele voltava da viagem, via que ela tinha usado calça comprida. E ele se voltou para cuidar das crianças, né? Das Uhum. crianças do interior. Ele teve um orfanato, como você sabe. Sim. E isso não era o projeto de uma mulher que se casa, é ter um marido com ela, não é criando crianças num orfanato num outro estado, né? E o projeto dele era ter uma mulher com ele no interior. Mas ela casou com um artista de Hollywood, que ele era lindo, jovem e tudo de bom, e trabalhando, comprando a cristal de rocha para o governo americano, foi assim que ela o conheceu. E de repente ele se transforma num aficionado do interior. O que ela queria era cidade grande, né? Era uma cosmopolita, né? Então, isso deu esse contraste, mas sempre foram amigos. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela sempre o tratou com muita deferência Uhum. e nunca o criticou em casa. Isso é muito importante. Ela nunca depreciou o marido aos olhos dos filhos, dizer seu pai é um homem bom, seu pai é um homem honesto, esses valores, né, que hoje em dia não são mais cultivados, né? Uhum. Ah, isso aí. Mas eu queria mostrar para vocês aqui uma foto da Hilde com a Zuzu, porque eu me lembro, Hilde, quando eu era criança, olha a Hilde, que linda, lindíssima. Quando eu era criança, eu me lembro de ouvir falar de você como atriz. Eu fiz muito teatro, A muito. primeira coisa que eu falo assim, que eu lembro de Hildegard Anjo, o nome para mim era atriz, né? Então você começa como atriz e depois é que você se torna jornalista, colunista social. E eu vi você falando em algumas entrevistas que foi até uma forma que sua mãe achava que iria protegê-la, né? É, ela. Você se arrepende de ter deixado de ser atriz? Você Não. sabe que como é que eu comecei a trabalhar? Eu queria muito ajudar a minha mãe. Eu já era atriz, a primeira peça que eu fiz profissional, eu tinha 15 anos. E estudei teatro com todos os grandes mestres de teatro do Brasil. Quer dizer, ela me abriu essa perspectiva. Né? E, mas eu vi aquela luta da mamãe, ela trabalhando tanto, com 3 filhos, o nível de exigência era tão alto, 3 filhos estudando em bons colégios, tendo curso de tudo, morando num bom endereço, tudo isso eu me sentia também responsável. Tem filhos que se sentem responsáveis. E eu quis arrumar um emprego de qualquer jeito. E eu tinha feito, já tinha 17 anos, eu tinha feito um pré-vestibular de psicologia, eu tinha noções de psicologia. E tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Brasil Herald, que era Uhum. para a colônia estrangeira.
E eu fui, coloquei um anúncio no jornal. Jovem, com conhecimento falando os idiomas inglês e francês, com noções de psicologia, porque eu tinha feito um curso pré-vestibular de 1 ano, né? Oferece-se para ser preceptora de crianças de família estrangeira. Olha só. E aí começou a tocar o telefone lá em casa sem parar. E a mamãe aí atendia o telefone e perguntava: ela dorme no emprego? Ela isso. E aí a mamãe começou a ficar assustada, falando: minha filha quer ser babá. Eu já gastei tanto dinheiro, tanto esforço para dar ela uma formação, qualquer que seja. E ela agora quer ser babá. Porque na minha fantasia, preceptora de crianças, era aquelas que você vê nos filmes, como aquele Música Divina Música, vem a preceptora. Amar, verbo intransitivo, né? O Eu amar, acho, verbo intransitivo do Mário de Andrade, que tem aquela preceptora alemã, né, que ensina. por acaso, nós tivemos uma alemã que ia lá em casa cuidar da gente, porque meu pai trabalhava numa empresa, alemã não, sueca, numa empresa sueca, e essa senhora, dona Eba, chegou ao Brasil e estava meio pendurada na facite, e aí ela ficou dando uma assistência, mas era uma mulher de alto nível. Eu talvez tenha achado que eu ia ser uma dona Eba, né? Uhum. E aí ela ficou tão amolada com isso. E ao mesmo tempo, quer dizer, eu queria ajudar a minha mãe. Na minha ingenuidade, eu achava que eu podia contribuir. E aí meu irmão já estava envolvido nos movimentos estudantis, né? Fazia aqueles discursos relâmpago no campus da UFRJ, eles iam num Fusca, o Fusca parar, que tem uma rua que cruza dentro do campus, ele parava rapidamente, eles abriam a porta, faziam o discurso, saíam com o carro, saía correndo, né? E eles já estava nessa fase. Minha Sua mãe mãe não. aprovava a militância do Stuart ou não gostava? Não, ela tinha medo de perder o Stuart. Claro, nenhuma mãe queria o filho envolvido numa luta política que matava os jovens. Né? Ela fez de tudo para mandá-lo para o exterior. E aí ela me botou. Ela era amiga da Nina Chaves, que era a grande colunista social do Brasil na época, e a Nina me contratou para ser a assistente, a secretária dela, ajudá-la com os telefonemas, e lá fui eu trabalhar com a Nina. Mas a mamãe tinha muito medo de perder o filho. E aí ela resolveu o problema do meu futuro na cabeça dela. Ela vai ser, porque eu cresci rapidamente naquele trabalho, naquele ambiente, naquela vida profissional, e ela ficou descansada. Mas em relação ao Stuart, ela tinha um primo que era presidente do Banco do Brasil. Mas a primo mineiro, aquele negócio, mineiro só é solidário no câncer, né? Muitos desses parentes pararam de falar com ela quando o Stuart entrou em clandestinidade, começou a haver esse problema. Inclusive o próprio padrinho dele, que era irmão do Lúcio Cardoso. Chamava-se Fausto, era o nosso médico. Então, eram momentos muito sofridos, que a própria família não se apoiava, a própria família não queria estar Até próxima. por medo, né? Por medo, para não receber os eflúvios, né, daquele envolvimento. Uhum. Então, ela tentou mandar os Stuart para o exterior, mas o Stuart ele estava convencido de que eles poderiam
recuperar a democracia, transformar o Brasil. Tirar o Brasil das mãos do golpe. O golpe é uma coisa muito triste. Você sabe, Sinara, que eu, quando começou o Mensalão, eu intuí, eu farejei o golpe. E realmente a minha, digamos, participação, assim, essa minha preocupação política advém, sobretudo, da época do Mensalão, porque eu vi que haveria um outro golpe. E quem não viveu o golpe não percebeu. Uhum. E quem estava no poder, mesmo tendo vivido o golpe, também não percebeu. Porque o poder inebria, o poder engana, o poder provoca ilusões e as pessoas se acham eternas. E isso, se aferroam ao poder. Você pode avaliar um bom político e uma boa pessoa quando ela é menos aferroada ao poder possível, porque essa pessoa tem valores legítimos. Ou seja, o seu objetivo não é ter poder, é um objetivo construtivo para o país. Transformar, né? Transformar. Né? É poder usar do seu conhecimento, da sua sensibilidade para contribuir com o país. É aí que você faz a sua inflexão, né? Eu me lembro que a gente se conhece justamente no período pré-golpe contra Dilma, quando a Hilde faz uma inflexão na carreira dela de jornalista, colunista social, e resgata esse esquerdismo, né, Hilde? É verdade. O esquerdismo da família. Exato, Resgata exatamente. o esquerdismo. Então, a gente vê que agora, e cada vez mais eu sinto o cheiro, um odor intenso de golpe de Estado. Uhum. E nós temos que nos mobilizar. Hoje eu tive uma notícia muito boa, que os antigos jovens de 68 vão ter uma presença forte nessa manifestação de amanhã. Que bom! E que na segunda-feira, na UFRJ, um grupo deles vai começar a transmitir o que foi o golpe. Porque está na hora dessas pessoas que efetivamente foram torturadas, ficaram com sequelas para uma vida, externar o que foi o golpe. Sabe, eu fico até um pouco encabulada de falar sobre isso, porque como eu não fui torturada, a minha tortura é psicológica, a minha dor é o sofrimento de viver naquele cenário. Você perdeu seu irmão, isso é uma tortura. E minha irmã, minha cunhada e minha mãe. Sim, isso é uma tortura. Eu sei, mas não tive a tortura física. Uhum. Aliás, vamos entrar nele, né? Eu tive a repressão. Vamos entrar nele, nessa figura jovem, de 26 anos, um garoto. Bota a foto do Stuart, Guilherme, para as pessoas verem. Um menino, né? Um menino. É uma coisa que eu sempre lembro para as pessoas, quando a extrema-direita fica dizendo: nós matamos porque eles eram bandidos perigosos. Gente, a maior parte desses guerrilheiros, chamados guerrilheiros, que a ditadura matou, eram garotos, né, Hilde? Eram meninos, como Stuart, que tinha 26 anos quando foi sequestrado pela ditadura e depois morto. Depois de passar uns 3 ou 4 anos precisando se esconder. Ou seja, tinha 22, né, no começo. Ele não pôde concluir o seu curso, porque não podia frequentar a universidade, era proibido, não podia. Não podia ter livro em casa, não podia. A minha irmã, que foi estudar ciências sociais na PUC, ela teve que ser retirada do curso, porque a mamãe soube que iam invadir, e realmente invadiram, mas ela saiu antes
e foi para os Estados Unidos. E realmente prenderam pessoas no curso de Ciências Sociais da PUC, da turma dela. Então, era isso, essa é a realidade do Brasil. E você vê hoje quantas atitudes, quantas ações repressivas que estão sendo tomadas, de arbitrariedade sobre as liberdades individuais das pessoas, e as pessoas se abstraem. Estão se abstraindo agora, como se abstraíram quando começou o processo de repressão no Brasil. E como, caso tenhamos o golpe, elas se abstrairão ainda mais. Não vão cumprimentá-la na rua, Sinara. Não vão deixar o seu advogado vê-la na prisão. Não vão dizer para a sua família se você está preso ou não está. E não vão dizer por que você está presa, porque se não gostarem da cor do seu cabelo, eles vão lhe prender e eles terão poder para isso e muito mais. Exatamente. E não serão julgados, e não serão penalizados. É como você vê hoje a polícia militar, ela fura os seus olhos e nada lhe acontece. Ela invade as comunidades pobres, mata, e a lei a protege. Então, nós vamos ver isso potencializado para todas as classes sociais do Brasil. Não será mais só a comunidade pobre que vai ter, e preta, que vai ter o militar dando chute na sua porta, entrando e quebrando tudo. Vai ser a classe alta, vai ser elite, vai ser qualquer família que tenha uma pessoa, ou duas ou três, que pensem diferente deles. Vai ser isso. Preparem-se, porque vai ser assim. Essa semana passada, eu vi uma entrevista que a Hilde participou com o Chico Buarque, né? Que a Regina Zappa fez uma live no 247 com o Chico Buarque e a Hilde. E aí o Chico relembra toda a ligação dele com a Zuzu, né? Ele, inclusive, fez uma música para a Zuzu, que eu vou exibir aqui para vocês, a música que o Chico fez para a Zuzu, que se chama Angélica. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar.
É fogo, né? E essa semana, nessa live da Ailde com a Regina Zappa e o Chico, eu fiquei muito impressionada porque o Chico apareceu muito abalado. Essa é a verdade. Chico Buarque apareceu muito abalado. Eu quero comentar com a Hilde, mas antes eu vou mostrar para vocês. Eu peguei um trechinho, só o trechinho final, onde ele fala da possibilidade que o Bolsonaro dê um golpe no Brasil. Eu queria que vocês vissem, é só um minutinho para vocês verem o estado emocional que Chico Buarque se encontra. Na ditadura, nós não teríamos um programa como esse, não estaria falando isso aqui. E o que se quer hoje, e o que evidentemente esse governo quer, é a volta da ditadura, no sentido da censura, da proibição de difusão de ideias, de maneira que é isso que a gente o programa da Regina não possa mais ir ao ar. Esses sites, chamados sites de esquerda, enfim, de oposição ao governo, seriam banidos. É tudo que querem, né? Estão plantando isso, já com essas campanhas todas, já anunciando a possível fraude na eleição, já estão se preparando para um golpe. A gente sabe que estão preparando um golpe. E o golpe vai trazer de volta tudo isso que eu estou falando, além do que já existe, desse horror, quer dizer, a autorização que vem lá de cima para continuar a haver esse morticínio de favelados. É foda. Ai, cara, é realmente terrível, né? Você vê um negócio desses. Eu recomendo muito que vocês assistam a entrevista inteira. É muito raro o Chico dar entrevista. Eu até comentei com a Hilde que é um absurdo que essa entrevista não repercutiu na grande mídia, né? Porque fosse em outra época, o Chico, como ele dá raramente entrevista, sairia em todos os lugares. E ele está fazendo um alerta que vai rolar um golpe no Brasil. Ele está emocionado, ele chora em diversos momentos da entrevista. É uma coisa assim, é terrível, né, Hilde? Ele está se expondo corajosamente, porque as pessoas, mesmo aquelas que se expuseram, mas que naquela época se protegeram, o Chico foi para o exterior, teve que ir, senão teriam matado o Chico. Elas agora, como eu, elas agora se veem na obrigação de agir antes. E há muitos artistas que se calam. Há muitos artistas que se aliam a esse projeto de poder por questões financeiras, por questões de fama, de cliques, de curtidas. É uma vergonha. Como é que se pode chamar artista ou jornalista uma pessoa que, nesse momento, não se engaja nessa resistência a esse golpe que está chegando? Eu já ouço as botas, está chegando perto de nós. E eles vêm com tudo, porque dessa vez não são mais aqueles militares que se importavam com o que o exterior estava pensando. Perderam a vergonha, como bem disse o Chico. Perderam a vergonha. É muito triste, é muito grave. Eu sinto como se fosse uma missão para salvar vidas. Avisar. Eles vão dar o golpe. Se preparem. Reajam. Vão amanhã nessa manifestação, os que puderem ir, mantenham o distanciamento, usem máscara, mas não se omitam. Quem tiver condições físicas para caminhar, para correr, porque cada vez mais eles vão ficar atrevidos, se sentindo impunes com essas leis que eles fazem todo dia para livrá-los de qualquer tipo de punição. Tanto os policiais, quanto os militares, quanto os políticos, quanto os judiciários, todos. Só
punição é só para nós. Hilde, a Tereza Domingos está falando aqui, Hildegard de Angel, cita-se abraçada e o nosso afeto. Sua mãe foi e é uma grande mulher, grande Zuzu. Nossos sentimentos por suas grandes perdas. Olha só, eu queria voltar aqui. Eu queria falar isso. As perdas não são minhas. As perdas são nossas. São de vocês. Não são pessoais, mas poderão ser. E serão, porque vocês estão aqui dando sua opinião. E um esquema de segurança, um DOPS, um SNI, dentro daquele formato que foram, eles vasculham a sua vida. Então, vocês que não querem isso, têm que se opor a isso. Não é com violência, porque nós não somos violentos. Nós não fomos criados para a violência. Nós não sabemos lidar com a violência. Mas nós sabemos lidar com a palavra, com a verdade, com a cultura, com o argumento. São essas as nossas armas. Eu queria voltar aqui, tem muita gente, Hilde, eu queria contar as circunstâncias em que o Stuart foi morto, a família da Hilde, a Zuzu, mãe do Stuart, ela descobriu que o Stuart tinha sido morto por uma carta de um companheiro dele de cela, o poeta Alex Polari. Da Alverga. E o Alex, ele contou que o Stuart, quando já estava com 26 anos, em 71, abril de 71, ele foi arrastado por um jipe pelo pátio interno da base aérea do Galeão, com a boca no cano de descarga do veículo. Né? Quer dizer, uma coisa assim bárbara. E eu queria ler para vocês um trecho aqui do poema que o Alex fez para o Stuart, que se chama Canção para Paulo. Era o codinome do Stuart como guerrilheiro. Né? Ele fala assim: eles costuraram tua boca com o silêncio e trespassaram teu corpo com uma corrente. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases. Eles cobriram teus gritos com chacotas. Um vento gelado soprava lá fora, e os gemidos tinham a cadência dos passos dos sentinelas no pátio. Nele, os sentimentos não tinham eco. Nele, as baionetas eram de aço. Nele, os sentimentos e as baionetas se calaram. Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Alex Polari, que hoje ele se dedica ao Santo Daime, ele passou... ele foi condenado a 80 anos de prisão. Ele só foi libertado aos 29 anos. Os 20 anos do Alex, ele passou todo preso. Né? São coisas que as pessoas... Linda. Eu tenho que achar essa carta. Tão linda. Ele escrevia com uma letra pequenininha, porque não tinha papel. Então, o papel era uma preciosidade. E tinha que aproveitar o espaço maximamente. Então, assim, a crueldade, o sadismo da ditadura com esses jovens idealistas, né? Porque eles eram jovens idealistas, eles queriam ver o Brasil livre do arbítrio. E eles responderam a esse idealismo com uma violência brutal, da qual eu acho que o Stuart é um dos maiores símbolos, né, Hilde? Sim. Infelizmente, né, Sinara? Eu tenho muito orgulho do meu irmão, porque o meu irmão foi morto porque não quis dar o endereço dos seus companheiros. E quem resiste à tortura tem que ter uma convicção e tem que ter uma firmeza de espírito, de uma lealdade tão grande. E ele tinha. E ele tinha isso desde quando ele foi atleta. Quando ele foi atleta,
técnico dele no Remo, que ele deu 2 títulos ao Flamengo. Ele era o voga do barco, que é o que dá o ritmo ao barco, ele ia na frente. E quando eu conheci o Buch, que é um técnico lendário na história do Flamengo, deu muitos títulos ao Flamengo, do Remo. Ele, Clube de Regatas do Flamengo. Remador do Flamengo. Remador. E ele falou para mim, Hilde, o seu irmão foi um líder, mas foi um líder manso. Quando ele tratava os companheiros como irmãos, quando o barco ia mal, ele atribuía a si toda a responsabilidade. Quando o barco ia bem, ele acreditava isso aos companheiros dele. E por isso ele era tão querido que, quando ele estava clandestino, ele teve um tempo escondido na garagem de barcos do Flamengo, dentro de uma canoa daquelas. Olha só. E os companheiros levavam a marmita para ele almoçar, e ele tinha que ficar dentro do barco todo o tempo. E ele um dia falou, olha, eu vou embora porque essa luta é uma luta que eu escolhi, não é de vocês. E eu não quero que vocês sofram as consequências dessa solidariedade, dessa amizade comigo. E foi embora. Hilde, eu queria voltar um pouquinho aqui para Zuzu, para a carreira dela de estilista, né? Que eu acho assim incrível. Hoje eu fiquei lendo, pesquisando sobre o Zuzu, achei um trabalho maravilhoso, aliás, vou citar aqui, da Yara Andrade, fez para o Senac, se vocês procurarem aí, vocês acham, foi a melhor texto que eu vi sobre a Zuzu, porque conta desde o começo e conta como ela se tornou uma estilista muito famosa, muito, gente, vocês não têm ideia. Muito antes de acontecer tudo isso, de ela se tornar uma figura politicamente conhecida, né? E lá perturbar o Harry Kissinger, entregando. Ela já era muito conhecida. Ela já era muito conhecida. Inclusive, tem uma foto de atrizes de Hollywood, né? Eu peguei da Kim Novak, de 1967, usando um cafta da Zuzu. É a última foto que eu mandei para você em preto e branco, Guilherme. Coloca aí as fotos, essa sequência de 3 fotos da Kim Novak. Olha só. A Kim Novak, gente, era a atriz mais famosa do mundo nesse momento. Ela era loura gelada de Hitchcock. Exatamente. E olha só, a Zuzu... Ela está descalça nessa primeira foto, não sei se nas outras, mas na primeira sim. E ela está no quintal lá de casa. No quintal da casa onde mamãe tinha ateliê e a gente morava. Muito. Mamãe realmente foi uma mulher extraordinária, mesmo. E depois ela mandou presentes para a mamãe. Como é que ela conseguiu se tornar assim, uma estilista tão famosa, Hilde? Ela era uma mulher muito habilidosa, muito inteligente, muito talentosa. E ela era uma profissional, Sinara. Ela era uma profissional. Naquele tempo também, o Rio de Janeiro era o centro da América do Sul. Os artistas vinham para o lançamento dos seus filmes. E quando foi feito aquele filme Os 10 Mandamentos, a estrela dos 10 Mandamentos, Ivone de Carlo, foi parar lá no ateliê. A Joan Crawford veio inaugurar a Pepsi Cola no Brasil e conheceu a moda da mamãe, se encantou. Foi ela que levou a mamãe para Nova York. A Liza Minnelli, quando veio fazer o show dela aqui, já nos anos 70, já com o Stuart desaparecido e morto, já com a mamãe atrás do Stuart, ela fez questão de fazer os seus ensaios usando a camiseta do anjinho que a mamãe fez para o Stuart.
Então, era a grande estrela dos anos 70, New York, Liza com Z, e ela conseguia sensibilizar essas pessoas com grande sensibilidade. E ela tinha uma autoconfiança, né? Ela falava assim, gente, naquela época ninguém usava o termo designer. A Zuzu dizia, eu sou uma designer. Fashion designer. Porque aqui era costureira, estilista, modista, figurinista, e ela chegou de Nova York dizendo, eu vou lançar esse termo. Ela falou, deu uma entrevista dizendo, eu sou fashion designer. E aí, todo mundo era fashion designer. Eu vi uma história muito boa que ela disse que fizeram uma entrevista com ela, entrevistaram 2 costureiros antes e depois ela. E ela falou assim, nossa, mas eu deveria ter sido a primeira? Era muito... Quando faziam entrevistas, reportagens de grupo, né? Ela dizia, eu quero saber quem vai participar. Ela não participava de qualquer reportagem. Sabia do seu valor. Assim, ela ela construiu a carreira dela, impondo um estilo, e ela conseguiu difundir, que foi o da brasilidade da moda, mas foi logo em seguida ela morreu, e nós conseguimos, no Instituto Zuzu Ângel, difundir isso nas escolas de moda do Brasil inteiro, porque o nosso curso começou, nós fizemos o primeiro curso de moda no Rio de Janeiro superior, o Instituto Zuzu Ângel, como uma universidade privada no Rio de Janeiro, a Veiga de Almeida. E nós, então, tínhamos um curso com um conceito, não era só ensinar moda, tendência, isso, modelagem, era mostrar àqueles jovens que a criatividade não tem limite, mas ela tem raízes, que era o que ela propunha, e que a moda brasileira só pode ser internacional se ela for legítima, que era uma frase dela. Criamos a cadeira de estudos brasileiros, o laboratório de criação, chamamos Joãozinho 30 para dirigir o laboratório de criação que dava essa possibilidade ilimitada. E hoje, nas escolas do Brasil inteiro, fala-se brasilidade da moda, em laboratório de moda. Então, isso é a Zuzu. Foi a semente que ela plantou. Incrível, gente. É incrível a história da Zuzu. Deixa eu agradecer aqui, Lídia, a Ana Gondim, nova membro aqui do canal, e a Pilar Acosta, bem-vindas. Bom, eu queria mostrar para vocês, a Simone do Instituto Zuzu Ângel mandou para mim um vídeo onde a Zuzu aparece dando entrevista. Então, vamos dar voz à Zuzu. Para mim é mais fácil falar da minha moda, a moda brasileira que eu faço para o exterior, do que falar da moda que existe no Brasil, porque realmente eu estou tão dedicada ao meu trabalho e a minha inspiração é o Brasil, a minha inspiração é a nossa natureza. E eu procuro fazer moda para lá e uma moda que sirva também às mulheres brasileiras que gostam de vestir o que é bonito. A mulher do século XXI é combativa como foi Zuzu Ângel nos anos 70, desafiando a repressão e proclamando ao mundo o martírio de seu filho Stuart. A mulher do século XXI é transgressora como foi a moda de Zuzu, fiel à identidade brasileira quando todos obedeciam à moda estrangeira. A mulher do século XXI é legítima, como as clientes ousadas de Zuzu, vestindo a moda do encantamento de nossa gente. A mulher do século XXI é engajada, como engajada foi Zuzu sempre. A mulher do século XXI nasceu para brilhar, como Joan Crawford, Liza Minnelli, Kim Novak, Bibi Ferreira, que maravilha, e todas que vestiram Zuzu. A mulher do século XXI é livre em suas escolhas afetivas, políticas, intelectuais. Zuzu foi tudo isso, num tempo em que era muito difícil ser.
o meu filho foi preso, foi sequestrado e assassinado pelas autoridades militares brasileiras. Você sente nela a altivez e a autoestima, né? Ela sabe da importância dela para a moda. Acredito que antes da Zuzu não tinha algo que se chamava a moda brasileira, né, Hilde? Não, não tinha, porque nós tínhamos uma moda muito obediente. E as próprias clientes, a cabeça da brasileira, muito aquele famoso complexo de vira-lata, né? Muito subordinada à colonização cultural, sobretudo europeia, sobretudo francesa, sobretudo parisiense na moda. E os nossos estilistas, nós temos grandes estilistas, sempre tivemos, mas eles também eram condicionados àquela história. E outra coisa, nessa época, o colunista elegante não sabia costurar. Era um atributo não saber costurar. E o mundo mudou, e hoje os estilistas, os fashion designers, aprendem a costurar, porque sem costurar eles não vão saber mandar. É feito um cozinheiro, um grande chefe que não sabe cozinhar. Faz isso, faz aquilo, não. Tem que saber. Nossa, ela foi para a França, ela foi para os Estados Unidos, ela fez pesquisa, coisas que hoje são comuns, gente, mas naquela época não era, não. Não, não era, não. E ela teve o reconhecimento lá fora. Eles lá a consideravam muito, sobretudo nos Estados Unidos. Eles tinham respeito por ela, porque ela descobriu também um mundo que valorizava a mulher. Uhum. E que valorizava a mulher que trabalhava. Exato, Ela independente, né? A mulher que produzia, a mulher com carreira. Isso, ela percebeu isso. E aqui não, aqui tudo era difícil, aqui tudo era complicado, tudo não podia. E lá ela percebeu, e ela se adequou totalmente àquele mundo, àquele universo infinito de perspectivas para uma mulher. Tanto que ela me mandou para uma primeira conferência, em 68, do feminista, chamava-se National Organization for Women, a Organização Nacional para as Mulheres. E eu assisti, eu aprendi o que era um feminismo em alto estilo, um feminismo importante, um feminismo que desse à mulher instrumentos de sobrevivência, de dignidade, de liberdade, que não era... Até hoje, no Brasil, acham que feminismo é indecência. Ou é insubordinação. A mulher tem o sovaco cabeludo. A direita acha que... que não raspa as pernas, isso é a feminista, é a mulher macho. Uma burrice, né, Hilde? Pelo amor de Deus, a gente vive a era da burrice. Uma vez a Rosemarie Muraro me falou uma coisa que foi muito importante. Ela falou, Hilde, a mulher, o feminismo não é para mulher classe média, não é para mulheres como nós. É para aquela mulher que vai pendurada no ônibus, que tem que sair de madrugada e voltar já de noite a tempo de dar comida para as crianças, e não sabe com quem vão ficar seus filhos, e não sabe o que é que eles viram na televisão durante o dia. Sozinho. É para essa mulher que é o feminismo. Tem que ter creche nas empresas. Era essa a luta das feministas brasileiras e que foram tão mal interpretadas. Eu queria ler aqui para vocês vão achar que isso foi escrito hoje, mas isso foi uma entrevista que a Zuzu Angel deu ao Jornal do Brasil em 1969. O caminho para a libertação da mulher está na negação da própria moda que a escraviza.
E no Correio da Manhã, ela manifestou sua solidariedade ao movimento nos Estados Unidos contra o vestígio da escravidão feminina, como os concursos de beleza que transformaram a mulher em mercadoria, e a cinta e o sutiã que limitam a liberdade de movimentos. Essa ânsia de liberdade não parte somente das mulheres, mas é geral. Trata-se do nosso próprio tempo que procura se libertar do convencionalismo e do preconceito. Gente, isso tem 50 anos, 52 anos. Parece que está sendo escrito hoje nesse retrocesso que o Brasil vive. Quer dizer, uma mulher que veio de Curvelo, uma cidadezinha de Minas Gerais, e que, nessa época, ela já via como a moda escravizava a mulher. Ela era estilista e achava que a moda escravizava a mulher. É incrível, né, sua mãe, Hilde? É incrível. Nos anos 70, a partir dos anos 70, quando ela começou a realmente assumir esse discurso da moda brasileira, da moda dela, da estampa dela, das coisas brasileiras, estampa com banana, estampa com manga, com passarinho, ela só vestia a roupa dela, mas só vestia essa roupa. Ela deixou de vestir Tailleur Chanel, não, ela só vestia a roupa dela. Ela era o discurso dela, ela vestia o preto, que era a roupa alegórica, que ela criou para mostrar o luto. Mostrar o luto e afirmar esse discurso em cada lugar que estivesse e que fosse necessário. Nos julgamentos do Stuart, a revelia, onde quer que fosse, nas audiências, ela ia a caráter. Era louca, quando todos eram malucos. A única sã mental era ela, Sinara. E ela criava as estampas das roupas. Ninguém fazia isso, gente, naquela época. Como que era essa história da criação das estampas, Hilde? Ela estabelecia muitas ligações profissionais, se tornavam ligações de amizade pessoal e familiar. Isso era um dom dela. Então, ela se tornou grande amiga dos donos das fábricas que forneciam tecido para ela. Uma delas chamava-se Fábrica Dona Isabel. E quando a mamãe, que conversava com o doutor João Zanetti, que era o presidente da Dona Isabel, dizia como ela queria a roupa da mulher, que ela queria uma roupa que a mulher tivesse movimento, mas que pudesse também suar, pudesse se movimentar, não ficasse toda engomada, como eram aquelas tecidos de poliéster, de tergal, né? Uhum, e eles desenvolveram tecido para ela, que tinha a textura do algodão. Se você não prestasse, não visse na auréola, você não sabia que não era 100% algodão. E que até hoje, Sinara, no nosso acervo, parece que foi feito ontem, porque as roupas, os tecidos são de tal qualidade e são tão flexíveis, tão confortáveis, ela conseguiu isso. E ela escrevia na etiqueta, na auréola, tinha escrito Polibel, que era o nome do tecido, Dona Isabel e Zuzu Ângel. Mas as pessoas diziam Polibel, Dona Isabel, Zuzu Ângel. E foi ótimo, porque as pessoas queriam a roupa com aquele tecido. Quer dizer, e esse tecido era vendido nas lojas. Quer dizer, a roupa que ela fazia... Ela desenhava as estampas, Hilde? Ela tinha quem desenhasse para ela, sabe? Mas a orientação era dela, ela desenhava mal. Ela rascunhava, mas ela não sabia finalizar o desenho. Ela escolhia a cor, tudo, mas ela tinha essa... Toda a concepção era dela. Ela não é importante para ela desenhar. Mesmo, por exemplo, ela queria fazer um desenho a partir de pássaros.
Então, ela comprava os ovos pássaros, escolhia os pássaros, os tons de azul, a sequência de gaivotas. Eu quero essa gaivota, assim, preta, voando no tecido vermelho, no tecido azul. Aquela gaivota azul voando no tecido branco, escolhia os tons. Era aquela gaivota. Quer dizer, não havia grande... A criação era dela. E aí, gente, com a morte do Stuart, a Zuzu começa a fazer os desfiles com as roupas, com, vamos dizer, uma espécie de mensagem subliminar, né? Para quem morava no exterior, ela fez um desfile famoso em Nova York, logo em seguida a morte do Stuart, e aí vem os desenhos. Coloca aquela imagem que tem todos os desenhos juntos para mim, Guilherme, para a gente mostrar para as pessoas. Aí, isso, exato. Aí tem os desenhos, vocês veem, né? Que tem a galinha, mas tem o tanque. Tem o tanque do exército, tem o soldado, tem os anjos, né? Que é a marca dela, tem o sol nascendo quadrado na prisão. E aí começam os bordados, que tem a ver também com a coisa dela ser mineira e tal. Olha só, os capes bordados no vestido. Aí tem um do passarinho. São desenhos infantis, né? São desenhos infantis. O passarinho preso. Tudo isso remete à prisão do filho. Esses desenhos eram feitos por ela e os bordados? Como que era isso? Esses rascunhos de desenho foram todos dela. Agora, como esses desenhos são infantis, eles tiveram que ter desejo dela que eles expressassem infantilidade, eles tiveram que ter um tratamento profissional. Uhum. Mas esses desenhos são dela. São dela mesmo. E aí eles começam a aparecer, gente, nas roupas todas que ela faz e que acaba virando uma marca muito forte dela, esses bordados, né, Hilde? São. Esses bordados são a marca da moda dela, tanto que o filho dela é um anjinho, né? Ela calcou a marca dela em cima da imagem do anjo. Na loja, na fachada, havia um grande anjo de gás neon. Enfim, ela foi se encontrar com seu anjo. E aí, em 76, né, que agora está fazendo 100 anos da morte da Zuzu, mas também 45 anos de sua morte num acidente de carro, em 1976, que se descobriu que, na verdade, ele foi causado pela ditadura, né? Vocês veem nessa foto que foi descoberta durante a Comissão da Verdade. Aliás, a Comissão da Verdade é uma das razões principais pelas quais os militares odeiam a Dilma e tiraram ela do poder, tá, gente? E aí vocês veem aí onde está essa seta, está um militar chamado Fredi, como é mesmo o sobrenome dele? Eu anotei aqui. Perdigão. Fredi Perdigão. Ele foi o cara que fez, ele disse que ficou preocupado depois porque saiu nessa foto, mas só recentemente descobriram que era ele nessa foto olhando para o carro da Zuzu, virado logo após o túnel dos irmãos, que hoje se chama túnel Zuzu Angel, e aí o Estado brasileiro finalmente reconheceu o seu papel, né, no assassinato de Zuzu Angel. Uma espera longuíssima, né, Hilde? Vocês sempre desconfiaram disso? Olha, Sinara, eu até conversei isso uma vez com você. No início, eu não queria acreditar, porque eu já tinha perdido meu irmão, minha cunhada, eu não queria acreditar, mas a gente sabia. Né? A gente não queria acreditar, mas sabia. E foram três comissões que reconheceram a morte dela, né? O assassinato dela. Inclusive, o único agente do DOPS que abriu a boca contou, eu repito isso sempre,
que a ordem partiu do gabinete do general Ernesto Geisel, ditador. Não adianta querer beatificar o Geisel. E só os outros, não. O Geisel, digamos, os terroristas de Estado se reportavam diretamente ao presidente Geisel e recebiam instruções para eliminar pessoas. É. Muito triste. Nossa. Muito triste. E não queremos ver esse filme de novo. Ninguém quer ver esse filme de novo. Não queremos ver de novo esse filme. Imagina um ditador com 4 filhos, todos maus. Olha só, a Sassá mandou aqui um super sticker. Obrigada, Sassá. Zuzu, a Cláudia Teixeira perguntou aqui, eu até anotei aqui porque as mensagens vão sumindo. Ela pediu para você contar a história, porque a Zuzu, como ela era uma estilista ultra famosa, ela fazia as roupas das primeiras damas e fez, inclusive, as roupas da primeira dama Yolanda Costa e Silva, muito famosa, a primeira dama mulher do Costa e Silva, que era justamente o presidente na época do AI-5, foi ele que fez o AI-5. E aí a Cláudia pediu para você contar a história de quando ela cobra a conta, porque mesmo ela tendo feito o vestido, isso não poupou de matarem o filho dela, né? Então, a Cláudia pede que você conte a história da cobrança da conta do vestido da Yolanda Costa e Silva. Elas tiveram uma briga e mamãe, Dona Yolanda aprontou. Dona Yolanda aprontava muito. E ela aprontou uma com mamãe, que dizia, gostava de repetir, que ela dava uma boiada para não entrar, não dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, como boa mineira. Ela aí mandou uma carta assim, atravessada para Dona Yolanda, cobrando dela uma traição, entre aspas, porque a mamãe viajou para o exterior, e a Dona Yolanda deu a ela uma carta para que ela ia aos Estados Unidos, ela ia à Inglaterra, porque ela tinha sido convidada para visitar uma fábrica inglesa que ia lançar, chamava-se Celanese. Aliás, essa fábrica ainda existe, uma indústria, que ia lançar o tecido lurex. E queriam que a mamãe lançasse o lurex no Brasil. Então, a dona, você vai para Paris, eu vou lhe dar uma carta para o embaixador. Aí a mamãe foi lá, o embaixador levou a carta. Aí veio a pessoa muito constrangida, mas ao mesmo tempo muito duro, como se a mamãe fosse uma impostora, mostrando um telegrama que tinham recebido, que ela ia se apresentar, que a Zuzu ia se apresentar lá, e que não era verdade. Que quer dizer que ele estava indo sem, que ela não estava autorizada a falar em nome da doida. Você acredita nisso? A mamãe, um nome internacional. Sim. Aí ela voltou, escreveu isso para a Dona Yolanda, que não imaginava isso, e por sinal, Dona Yolanda, eu vou lhe mandar aqui a conta, que a senhora ainda não saldou. Mas a quantidade, Dona Yolanda nunca tinha pago a mamãe, a quantidade de vestido. E para a mamãe era bom, porque naquela época era comum o estilista que quisesse costurar para uma primeira-dama do país, não cobrar. Depois é que as pessoas caiu a ficha que isso é um tipo de distorção, mas na época, imagina cobrar da primeira-dama do Brasil. Hoje é considerado jabá, né? Hoje é jabá ao contrário, né? Quer dizer, a primeira-dama recebe o jabá, né? Mas então, ela mandou a conta, Dona Yolanda, a senhora está me devendo isso. E a Dona Yolanda pagou. E mandou outro bilhete assim, desaforado. E aí a mamãe escreveu assim, estou esperando
a inspiração para responder o seu bilhete à altura, Dona E cobrou na chincha, né? Cobrou. Cobrou que a Dona Yolanda também filha. Se a Dona Yolanda perguntasse, Dona Zuzu, quanto é que eu estou te devendo? Ela dizia. Dona Yolanda nunca perguntou. Ela preferiu ficar no prejuízo, que para ela também tinha né? Sim. Comércio, né? Sim, e promovia ela e tal, né? O fato dela Essa vestir. mulher está dando muito trabalho, não quero mais costurar para ela, pronto. Ô, Hilde, essas primeiras damas da ditadura eram escândalos. Porque são os bastidores do mundo da moda, né? Sim. Você lembra como a dona Dulce Figueiredo, ela era também do babado, né? Mas a Dona Dulce tinha bom caráter, eu conheci a Dona Dulce. Olha. Ela não era má pessoa. Uhum. Dona Dulce era uma mulher do sistema, uma mulher de militar, tudo, mas ela não era, agora, também... Gostava de uma farra, ia para a boate. Dona Yolanda também ganhava uns presentinhos. Eu lembro Dona Dulce. Dona Dulce. Porque, na época, no governo Figueiredo, todas ganhavam presentes. Você acha que as senhoras daqueles homens importantes, daqueles ministros, tinham recurso para usar aquelas joias? Eu me lembro, quando eu era criança, de ver a Dona Dulce sempre nas boates, nas festas, ela gostava de uma balada. Mas ela era uma mulher séria. Já a Dona Yolanda era séria, mas ela era mais da balada ainda do que a Dona Dulce. Dona Dulce era uma mulher séria e coisa, mas gostava de um presentinho. Ai. Mas olha, vou dizer uma coisa, esse era o Brasil. O Brasil era assim, Sinara. O Brasil era assim. Não sei se ainda é, né? Se depois de toda essa evolução, né? Depois do fim daquele... o Brasil não é fácil não, né, Sinara? A gente já teve umas mais discretas, né? A própria Dona Marisa, a mulher do Fernando Henrique, a Dona Marisa Ruth. não usava joia. Estou falando da Dona Marisa. E a Dona Marisa Letícia também não usava. Nem a Marisa Letícia, nem a Marisa do Zé Alencar, nenhuma das duas usava joia. Você não via. Exato. Eram mais discretas, tinham uma postura mais discreta, né? Dona Ruth também não usava. Usava, sim, umas joias de prata, umas coisas conceituais, que era mais ao gosto dela, mas não era uma mulher de ostentar colar de brilhante, colar de pedra, não sei do quê. Não. Então, eu acho que a gente evoluiu nesse aspecto. A Leda Martins, a Leda Martins está lembrando aqui que a primeira-dama hoje recebe 89 mil em cheque de rachadinha de miliciano. Não avançamos muito. Eu acho que a gente teve tudo está retrocedendo. Desde a época do Temer. O Itamar Franco não tinha nem primeira-dama. Só tinha aquelas fotos do carnaval, né? Coitado, ele era ingênuo, mineiro ingênuo. E eu acho que esse retrocesso em primeiras damas vem da época do Temer, né? Começam a ter aqueles jantares, as primeiras damas recebendo no palácio com aquelas mesas. No mundo inteiro elas recebem, né? Isso não é uma coisa brasileira. No mundo inteiro elas recebem. Agora tem a maneira de receber que tem que atender à assessoria do Itamaraty e não impor as suas vontades se você não tem experiência no ramo. Né? Então, o que a gente vê são as primeiras damas querendo impor o seu padrão. E elas não têm histórico para isso. Me dá um pouco uma coisa assim, almoço com as estrelas, sabe? Acho meio cafona.
É. Na época da Marisa, a Marisa Lula, ela fazia uma festa junina e pedia para as pessoas levarem um pratinho, que é uma coisa super comum. E como foi criticada, né, por gente como a Danusa Leão. E a Ai, dona Marisa Letícia, ela era uma devota de Santo Antônio. Uhum. O avô dela, eu acho que chamava-se Antônio, ela era uma devota, era uma tradição familiar. E é uma tradição brasileira. Exato. E é uma Foi tradição pintada brasileira. como brega. Depois todo mundo começou a fazer festa de São João. Exatamente, Hilde. Mas ela inovou. E ela tinha uma devoção religiosa para o Santo Antônio. Tanto que ela vinha com o estandarte de Santo Antônio, como era na cidade dela, o avô dela, o pai dela, faziam essas festas religiosas. E isso é Brasil. Sim, né? Eu me lembro que eu fiquei tão chateada quando eu vi as pessoas criticando o fato de pedirem um pratinho. Isso é tradição, todo mundo pede. Era a tradição do Brasil, é uma tradição. Festa de São João, cada um leva o seu prato. Isso. E outras também, cada um leva o seu prato. Mas é porque o Brasil, eu acho que o Brasil, com todos esses retrocessos, esses anos do PT, eles significaram uma evolução comportamental muito importante no Brasil, que são as tais pautas identitárias que foram tão... E dona, se for falar em primeira-dama, dona Ruth também foi uma primeira-dama importante, muito importante. Muito. Aquele projeto que deu origem... Muito melhor que o FHC. Muito melhor que o FHC, inclusive. Muito melhor que o FHC. Eu viajei às cidades do interior de Minas, ela conseguiu realmente começar a transformar a vida daquelas pessoas, sabe? Então, dona Ruth foi uma primeira-dama comprometida com o Brasil. A dona Marisa não teve esse tipo de atuação porque ela teve a inteligência de não querer ter, para não errar. Está certo. Ela teve a inteligência de não querer ter. A vida é essa. Olha só, a Abfal, ou o Abfal, não sei, fala aqui, Sinara, aqui na Suíça as pessoas também levam os pratinhos de comida, bolos, etc. É a coisa mais normal. Eu fiquei muito brava quando eu vi as pessoas criticando naquela época. Hilde, eu queria aqui, a gente já está chegando perto do final aqui do programa, e eu queria te perguntar o seguinte, eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Na época que sua mãe, em 1972, sua mãe saía nos catálogos, né, o Fashion Calendar, ao lado de Givenchy, Dior, Saint Laurent. É se não fosse essa tragédia da morte do Stuart, da ditadura brasileira, do fato dela passar a dedicar a vida dela a essa luta, né, e ter morrido precocemente, ter sido assassinada, o que teria se tornado Zuzu Ângelo? Um grande nome. Ela tinha o perfume pronto para lançar, ia lançar a sua linha de lingeries. Ela morreu interrompendo uma trajetória muito importante para o Brasil, para a moda brasileira. Quer dizer, eles, além de matar a Zuzu Ângelo, eles mataram a possibilidade da moda brasileira, naquela época, ultrapassar fronteiras, levando a bandeira da brasilidade. Foram ineptos. Eles foram inaptos e ineptos. E foram malvados, ignorantes. Brutos, a mamãe dizia, brutos. Mamãe dizia, Hilde, eu acho que eles mataram o Stuart porque ficaram com inveja, porque ele era tão bonito. E eles, eu acho que foi o Alex que relatou que eles disseram, esse americano, filho desse americano, ficaram com raiva do Stuart.
É isso aí, a gente está aqui vivo para contar, para lembrar e para denunciar. E para também elogiar, se há mérito. Nós não queremos ter que criticar tudo e o Brasil e deixar as pessoas infelizes. Porque isso infelicita a gente acordar achando que está tudo ruim, dormir achando que está tudo ruim. Não, a gente não quer isso. Mas eles não nos dão nenhum motivo para a gente elogiar. Só mentira. Eu tenho minhas amigas que recebem essas fake news, que são bolsonaristas, acreditam e me mandam, querendo me convencer. Ai, meu Deus. E é tudo mentira. Meu Deus. Tudo mentira. Eu digo isso é fake news, meu amor, é bando. Que a agência tal já apurou. Isso é mentira. Essa obra não foi dele. Não, isso não é verdade. É tudo mentira. Você está vendo que ainda quer dizer que vacina não serve. É aquela coisa da pessoa que não pode ser contrariada, não pode se adaptar às circunstâncias, as circunstâncias têm que se adaptar a ela. É um perfil psicológico muito complexo. E a mentira como arma, né? Porque eles usam a mentira como arma. A grande arma deles é a mentira. Como você está vendo agora no Peru, a Keiko Fujimori, que está insistindo que a fraude, eles apresentam, recontam, não há. Ela já ofereceu 600 denúncias, 600 verificações, já verificaram 400. Como é que pode? É o que estão fazendo no Brasil. Hilde, eu vou ler aqui só as mensagens aqui que estão adorando a sua presença aqui no programa. A Débora aqui não está falando daqui da festa da Marisa. Eu achava o máximo ela fazer esse arraiá. Eu também achava. Pelo menos não estava usando o cartão corporativo para comprar comida junina. A Maria José Rosa Teixeira fala: Bozoló e de Micheque não fazem festa. Parece que não cultivam nenhuma tradição, nem mesmo familiar. Aliás, quase não se vê os dois juntos em eventos sociais. É verdade, parece que não tem liga ali, né? Uma coisa esquisita. A Simone Cunha falou: amei ouvir Hilde, grandes histórias, grandes mulheres, ela e Zuzu. A Maria José Rosa Teixeira pergunta: Hilde, existe um memorial ou museu com as criações da Zuzu? Existe o Museu Zuzu Ângelo da Moda, que se localiza na Casa Zuzu Ângelo, que é a sede do Instituto Zuzu Ângelo e da Academia Brasileira da Moda. E ali nós temos... É no Rio de Janeiro, qual bairro? No Rio de Janeiro, na Usina. E ali nós temos várias coleções de moda de grandes nomes brasileiros importantes e que devem ser prestigiados, que merecem ter a sua memória, porque esse museu, inicialmente, ia ser de moda só das Zuzu Ângelo. E aí eu percebi que os outros criadores de moda não tinham a sua obra preservada. Então, eu ampliei para... Ela ficou de madrinha, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, Lino Villaventura, costureiro vivo. Ele nos enviou uma coleção de 40 peças escolhidas, maravilhosas. A Isabela Capeto nos mandou 200 peças. Maravilhosa. A Carmen Marinque Veiga mandou a sua coleção de alta moda internacional, que pode figurar em qualquer grande museu do mundo. Nós temos Marco Rica, nós temos o Grupo Moda Rio inteiro, nós temos peças, nós temos Guilherme Guimarães, muita coisa, Lucília Lopes, Glorinha Pires Rebelo, Denner temos, não muito, mas temos Clodovil, até doações do próprio Clodovil.
Que demais! Quero ir, eu quero ir quando acabar essa porcaria dessa pandemia. Nós temos o vestido da princesa Diana, que nós compramos num primeiro leilão, com ela viva. Ela fez o leilão para as pessoas com AIDS, para a pesquisa da AIDS, acho que as crianças com AIDS, em Nova York, e nós adquirimos fizemos um pool, que nós não tínhamos recursos, nem temos, e conseguimos que vários grandes empresários, Roberto Marinho, com a Lili Marinho, o Júlio Bozano, com a Isa Bozano, aquele Carl Fischer, com a Rô Fischer, a Marita Martins, o casal Baumgart de São Paulo, Paulo Maluf, aquele outro famoso, enfim, são nomes importantes e que reconhecem a moda como uma manifestação cultural e artística brasileira e nos possibilitaram trazer para o Brasil um vestido de baile da princesa Diana, de grande importância na coleção. Então, o Museu Brasileiro da Moda, nosso museu, tem a princesa Diana. Uau! A Suzane Mendonça mandou um super sticker. Obrigada, querida. Eu vou continuar lendo aqui para a gente passar para as dicas da Hilde, tá? Que todo mundo que vem aqui dá as dicas culturais para vocês. Olha só, a Maria José Rosa Teixeira fala que adoraria vestir uma roupa da Zuzu. Eu também! Você e a torcida do Flamengo, Johnny Scarpelli, dizia que só... Não sei o que ela falou aqui, que só tinha topete, não sei, eu acho que era... Não sei sobre o que ela fala. A Simone Cunha fala que a dona Marisa Letícia foi muito injustiçada. A Ana Beatriz Nader, nossa membra, fala que papo cabeça inesquecível de hoje. Veranize Ferreira, papo cabeça histórico. A intenção foi essa mesmo, que a Hilde contasse um pouco de história. As pessoas estão precisando muito saber de história, né, Hilde? Adriana Cópio, excelente live. Hilde é maravilhosa. Rosemary Rocha, brilhante, que mulher, quanta força. Amanhã eu vou com o mesmo cartaz do dia 29. Basta, amanhã todo mundo na rua. Nádia Prado, linda Hilde. Dina Duarte, Hilde, fale das homenagens da Bahia a Zuzu e sua passagem por lá. A gente não acaba nunca, né? Na Bahia, nós já levamos uma exposição para o Solar do União, que foi uma exposição, não foi de Zuzu, mas foi feita, foi a primeira exposição do Instituto Zuzu Anja, que foi a moda da Jacqueline Kennedy, que primeiro ela foi no Palácio de Itamaraty e depois ela foi para o Solar do União. E foi uma grande alegria estar lá com essa coleção. E a Paraíba também, meu marido está aqui do lado, está me lembrando. A Paraíba nos recebeu. Mande um abraço para ele. Francis. Posso mostrar ele? Pode, claro. Estamos tomando vinho que você devia estar tomando. Oi, meu querido, um abraço. Mas a Paraíba, nós levamos o vestido da princesa Diana à Paraíba para uma exposição, e quando o vestido de Diana chegou ao Rio, foi uma coisa espetacular, porque ela morreu uma semana antes do vestido chegar ao Rio. Então, era como se a princesa Diana estivesse chegando ao Rio. Toda a imprensa, inclusive os correspondentes internacionais, saiu até dizendo que chegava o vestido. O vestido chegou, eu fui com uma conservadora buscar o vestido, trouxemos a caixa e levamos o vestido para a universidade. Abrimos a caixa, todas as professoras de moda lá na Universidade Veiga de Almeida, todo mundo de luvas, colocamos o vestido, mandamos fazer um manequim de seda pura nas medidas da princesa. Depois fizemos um baile em que o vestido girava ao som da música do Elton John, que foi um baile dos mais bem vestidos, para levantar recursos para o nosso projeto.
e veio do Clodovil, veio o Brasil inteiro para esse baile, que foi no Palácio São Clemente, que foi a antiga Embaixada de Portugal, que é o Consulado de Portugal. Depois, esse vestido foi contratado para ir a Brasília, inauguração de um shopping do Paulo Otávio, e levamos a engrenagem que fazia ele girar, a música do Elton John, e as pessoas circulavam o vestido ganhou vida, era como se fosse a princesa, as pessoas choravam vendo o vestido, havia um livro de condolências, que depois enviamos para a embaixada, e as pessoas deixavam as suas condolências para a princesa, e depois o colunista Gerardo Rabelo, da Paraíba, levou o vestido para a Paraíba. A essa altura, a Generali de Seguros já tinha segurado o vestido, acho que $100 mil, e o vestido ia ficava no cofre. Aliás, o vestido fica num cofre, mas na época era no cofre da Generali de Seguros. E depois o vestido chegou na Paraíba de avião, foi recebido no pé da escada por um carro com batedores. O vestido da princesa Diana cruzou a capital da Paraíba, precedido por 2 batedores, e também houve aquela romaria, para você ver a importância da moda. Demais. E no nosso museu nós temos as roupas de posse do Zé Alencar, temos roupas dos Brizola, da Marisa Alencar, temos roupa, mas de tanta gente, a faixa de Miss Brasil da Marta Rocha, temos as roupas de Lamé do Calbi, a roupa com que a cantora Marlene cantou com a Edith Piaf, tem Ercovitch? Em 1950, feita pelo Dior para Marlene. Tem Ercovitch? Tem Ercovitch, acho que temos um Ercovitch só. Devia ter mais, né? É claro, o pessoal de São Paulo, né? Que afinal. Mas tem muita gente de São Paulo maravilhosa lá. Porque a moda foi para São Paulo, né? Então nós temos. Quem está subsidiando. Agora, a França está lembrando, pedindo para lembrar que, lamentavelmente, quem está subsidiando o museu somos nós. Oh, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos vamos fazer um jeito aí para subsidiar o museu. Até a sede é uma propriedade nossa que nós demos para o museu. Caramba. Que é uma casa que eu comprei com muitos. Ô, Eduardo Paes, meu amigo, isso é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura também, às vezes, está tão carente, né, de prioridades, é difícil, eu acho que... Mas é um espaço cultural, gente, pelo amor de Deus. É um espaço cultural importante, pois é, claro. Mas não é prioridade, não costuma ser. Até que o Eduardo tentou me inserir num projeto de Museu da Moda, mas não foi adiante. Mas eu não espero muito da política. Eu não espero muito da política. Eu tive um governador que foi realmente colaborativo, que foi o governador Nilo Batista, que foi um importante apoio no nosso início. Depois, não mais. Tem uma sede, o prefeito cobrou IPTU. Ele nos deu uma sede e o prefeito da ocasião, por rivalidade política, resolveu fazer incidir taxas altas de IPTU que nos impossibilitavam. Que horror, meu Deus do céu. E aí tivemos que devolver o prédio. Vergonha. Mas é isso, né? A gente vai levando adiante. Deixa eu falar aqui as suas dicas. Ó, quinta-feira, dia 21 de junho, tem a solenidade de abertura da Dexpo. Olha só, Dexpo no dia 21 de junho, 17 horas, e em parceria com o Instituto Zuzu Ângel, vai ter uma solenidade de abertura em homenagem com as convidadas Idegar de Anjo e Celina de Faria, às 17 horas, vai passar pela internet, né, Hilde? É a mesa de abertura com vários depoimentos que já foram previamente gravados,
E esse evento vai se estender até o fim do ano, com várias apresentações, palestras, sempre focalizando o legado de Zuzu Angel nos vários campos da vida e também Stuart Angel, porque você não pode separar os dois. Não, nunca, né? E agora, e também ela sugere para vocês, quem puder, assistir a mostra Centenário de Zuzu Angel na cidade natal de Zuzu, que é Curvelo, em Minas Gerais. Então, o pessoal que está em Belo Horizonte, fica pertinho de Belo Horizonte, né, Hilde? Fica assim, perto de Belo Horizonte, Diamantina, o Cerro. Pega uma estrada que chega lá e está sendo muito visitada. Agora, olha a beleza dessa exposição. Isso é uma das salas. São várias salas. E é bem na praça central da cidade, então é aberta para todo mundo. Aberta, ventilada, não tem risco de contaminação. Vocês podem manter o distanciamento, vai com a sua máscara e assiste. Foi cancelada a inauguração por preocupação de que houvesse uma aglomeração. Então, que vocês todos possam ir. Há alguns documentos inéditos lá, fotos também, e é a história da Zuzu contada como a Praça Castro Alves é do povo, assim como a Praça de Curvelo é do povo. É da Zuzu. Não tem condor, mas tem a pombinha preta. A pomba preta, que não é da paz, é da repressão, muito bem representada nas estampas da Zuzu. Ô, Hilde, me diz uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Quando eu ouvi, gente, o podcast muito bom da revista Piauí sobre a história da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo Doc Street, a Ângela também é de Curvelo e a mãe dela também era costureira. Elas foram contemporâneas de alguma maneira? Podem ter sido, não sei. Hoje, por exemplo, eu recebi uma carta que a mamãe escreveu para o Alceu Pena. Alceu Pena foi o maior ilustrador de moda da história da nossa moda. Eu via o perfil dele no Instagram, lindo, maravilhoso. E mamãe escrevia de Nova York uma carta para o Alceu, dizendo: meu querido amigo, eu quero te contar vai mais uma para a sua galeria de histórias. Imagina que o governo brasileiro proibiu a divulgação das fotos do meu desfile de moda, que foi esse desfile político. E ela pergunta assim, com uma ingenuidade, entre aspas, eu não sei por que será o motivo? Porque ela sabia que as correspondências dela eram todas abertas e lidas antes de serem entregues. E ela, então, faz esse diversionismo, né? Eu não sei por que eles não deixaram as fotos dos meus vestidos, os vestidos com fitas de luto nas mangas, né? As fitas de nojo, que chamavam. E interessante você ver dois gênios, ele também era de Curvelo, dois gênios da moda dialogando, se informando sobre as dificuldades que eles tinham naquela época. O Reinaldo, só para a gente terminar aqui, o Reinaldo Carleial te pergunta se no museu existe algum vestido da Maria Bonita. Existem os vestidos que a Zuzu Angel fez alusivos a Maria Bonita e Lampião, né? Mas da Maria Bonita não devia ter, né? Mas já existe um museu com essas roupas, e acho até uma coleção particular. Né? Aliás, a Zuzu usou muito esse motivo dos cangaceiros. Acredito que ela foi pioneira, ninguém nunca tinha feito isso antes, depois virou moda, né? Mas não, na época, folclore brasileiro, folclore na moda, ou mitos, heróis, isso era uma coisa, uma aberração, Sinara. Era uma aberração. Então, tanto que o Christian Lacroix,
que foi o precursor desse tipo de moda no mundo conhecido, ele só lançou em 85. E a Zuzu lançou no final dos anos 60. E quando a Eleanor Lambert, que foi a grande czarina da moda americana, ela está naquele seriado do Houston, que você devia ver. Maravilhoso, eu vi, maravilhoso. A Eleanor Lambert veio ao Brasil, ela era a nossa presidente do nosso Conselho Internacional. E ela veio ao Brasil para o lançamento do Instituto Zuzu Angel e deu uma entrevista dizendo que a Zuzu Angel foi o Christian Lacroix antes do Christian Lacroix. Por isso que eu te falo. O que teria sido da Zuzu? Gente, Zuzu seria hoje talvez uma Halston. A Kate Johansen, que é a curadora, a diretora do Museu da Rainha da Dinamarca, Museu Real da Dinamarca, que é a coleção mais antiga da Europa de moda, ela veio também ao Brasil, trazida pelo Instituto Zuzu Angel, veio 2 vezes para dar cursos de museologia da moda, com vistas à instalação do Museu da Moda, e ela declarou que a coleção Zuzu Angel política corresponde à bandeira do Brasil, é um símbolo pátrio, e assim devia ser considerada pelos nossos governantes. Mas vai explicar isso para o político brasileiro? Tem que ser evoluído, mentalmente, culturalmente, intelectualmente, psicologicamente, para entender que moda não é frivolidade, não é afetação. Moda é a atividade artística cultural, é a memória cultural que mais lota os museus no mundo. Todos os grandes museus, a maior audiência, a maior visitação são as mostras de moda, até no Metropolitan. Hilde, a mostra de roupas da Frida Kahlo foi uma das mais visitadas do mundo na época que foi feita. Só com as roupas da Frida. E no Brasil, teve uma empresa que teve essa mentalidade, que foi o Itaú Cultural, que fez uma mostra que você deve ter visitado, Sim. Que ocupou os 4 andares do... Ocupação Zuzu Angel. A Ocupação Zuzu. Eles nos apoiaram metade do que pretendiam, porque depois deviam estar com alguma dificuldade financeira. É piada, viu, gente? Mas começou a haver outras solicitações, e sabe, na cultura, quando uma entidade se interessa por determinada obra, as outras obras também são carentes, e procuram, e eles ficam sem ter como atender tanta gente, né? E, infelizmente, houve isso. Espero que um dia eles reconsiderem isso, porque foi um grande parceiro, eu sou muito grata, porque eles fizeram um trabalho excepcional, extraordinário, agora nos homenagearam no centenário, e gostaria que no futuro eles pudessem rever essa sua posição e completar aquele início tão bonito. Esse apoio, né? A Cristine Richmond está falando aqui, não apenas Zuzu, o que teria sido o Brasil sem esse maldito golpe militar? Pois é, Cristine, você tem toda a razão. E amanhã é dia de luta, não é isso, Hilde? Eu acho que amanhã é dia de ir para a rua, de tênis, de ir para a rua, azeitando as juntas. Distanciamento, abre os braços, distanciamento. E leve a sua bandeira do Brasil. Não abra mão do seu signo, do seu símbolo pátrio. Não se deixe usurpar, não deixe que capturem o símbolo pátrio. É nosso. Nós somos brasileiros que se arriscam. Somos mais brasileiros do que muito brasileiro que sai em passeata para dar pinta. Fazer foto com a polícia, né? Para fazer foto com a polícia e dar pinta. No meu tempo dizia, está dando pinta.
É isso, minha querida. Olha, prazer enorme estar com você aqui. Ó, um beijo enorme. Muito obrigada. Baianinha querida, como é que tá o Um menino? beijo. Tchau, Como é que tá linda. o seu menino? Tá bem, tá com 12 anos o mais novo e com 30 anos meu mais velho fez. Você acredita nisso? Meu Deus do céu, que lindo. Parabéns. Um Tá? beijo grande, ó. Enorme. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Bom final de semana e amanhã na luta. Amanhã estamos lá. Tchau. Tchau. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa entrevista com a querida Ilde Ângel. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Um pouco de história do Brasil para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco da história do Brasil através da história da Zuzu Ângel, da Ilde Ângel e do seu irmão Stuart Ângel, vítima da ditadura militar, mais um entre os tantos jovens que foram mortos pela ditadura militar. Amanhã é dia de ir para a rua. Beijo, gente. Tchau, obrigada.